Então, vamos lá, gente. Como eu falei, eu não vou estar conseguindo ver o chat, então peço que, por favor, vocês, se der erro, parar de compartilhar e tudo, eu não vou conseguir ver. Então, peço para que vocês me digam, alguém ligue o microfone para dizer, tá bom? Então, gente, Beleza, agora, Ana. obrigada. Agora a gente vai começar um conteúdo, pelo menos esses artigos, né, do 313 até lá o 333, eles são um pouquinho mais longos, né? E aí depois a gente começa da ação em pagamento, subrogação, que vai ser no nosso próximo JET. Então, o que mais tem artigo aqui, gente, é do objeto do pagamento e sua prova. Então, começa com 313. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque são muitos artigos. E eu não quero que o JET fique super extenso. Então, vamos lá. O 313, ele traz, gente, o que a gente chama de princípio da identidade da prestação. Que isso vai significar que o credor ele não é obrigado a receber algo diferente do que foi combinado, mesmo que aquilo seja mais valioso. Então, gente, Ana, parou de compartilhar a tela. A tela não tá mais. dá para ver? Agora sim, tudo Então, ok. obrigada. Aí, se parar, me avisa de novo, por gentileza, tá bom? Aviso sim, Tá, pode obrigada. deixar. Obrigada. Pronto, gente. Então, o 313 ele é essencial, né? Eu até falei no chat anterior para vocês sobre ele. Ele é essencial para a gente de algo ser mais valioso se não foi compactuado, contratado, que aquilo ali era o objeto da prestação, ele não vale. Então, um exemplo que a gente tem de que eu prometo entregar um cavalo, certo? Mas eu quero depois entregar um carro. Gente, deixa eu só liberar aqui a entrada do pessoal que está pedindo. Um minutinho. Vou deixar logo habilitado. Pronto. Então, gente, se eu tenho uma obrigação de entregar um cavalo, e aí eu não posso aparecer depois com um carro. Eu vou dizer, olha, eu vou te pagar um carro no lugar desse cavalo. E vamos dizer que esse carro seja mais valioso, entendeu? É, o credor ele não é obrigado a aceitar. Mesma coisa acontece com o celular. Se eu pedir um celular, um iPhone 15, e a pessoa quer me dar um 16, pode ser que eu quero o 15, mesmo que ele seja menos valioso. E eu não sou obrigada a aceitar aquela outra coisa, mesmo que ela seja mais valiosa. Então, gente, a lógica aqui é que o contrato ele deve ser cumprido naquilo que foi ajustado, e não no que o devedor achar que é melhor ou mais vantajoso. E isso garante uma segurança jurídica e respeito à vontade das partes, certo? Agora, passando para o 314, a gente tem do pagamento por partes, certo? A gente vai ver esse pagamento e ver que a regra aqui é que o credor, ele não é obrigado a receber o pagamento parcelado, a não ser que isso tenha sido combinado. Então, o que acontece? Mesmo que uma obrigação seja divisível, esse credor ele não precisa aceitar o pagamento fracionado se aquilo não foi acordado, certo? Então, a gente tem um exemplo de uma dívida de 10 mil reais. Gente, ela não pode ser paga 2 mil por mês sem que o credor tenha concordado com isso. Se ele concordar, não, vamos pagar, você me paga 2 mil por mês, né, durante 5 meses. Tudo bem, se isso está estipulado no contrato, beleza. Mas o que o 314 diz é que, ainda que a obrigação seja divisível, por exemplo, o dinheiro, ele pode ser dividido, mas se o credor não ajustou que ele vai ser parcelado, se ele vai ser fracionado, não vai ser, como é que eu posso dizer, subentendido que vai ser parcelado ou fracionado, certo? Aquilo tem que ter sido estipulado no contrato. Então,
mesmo que o objeto ele seja divisível como um dinheiro, o credor ele não é obrigado a receber parceladamente, certo? Então, esse artigo ele reforça o mesmo princípio anterior que eu falei, certo? Da segurança jurídica e respeita a vontade das partes, tudo bem? Então, isso protege o credor de ficar preso a condições que ele não aceitou, certo? O 315, gente, que fala das dívidas em dinheiro, o 315 diz o quê? As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Gente, então aqui fala que devem ser pagas no vencimento, em moeda corrente do país e pelo valor nominal. Então, a gente tem aqui três coisas. Então, se a dívida ela vence em outubro, essa dívida tem que ser paga naquele mês, em real, né? Se for estipulado aqui no Brasil, pelo valor ajustado, certo? Então, claro que existem exceções, né, previstas em lei para correção monetária, mas a regra geral, ela é essa, certo? Então, a ideia aqui é da previsibilidade, né? Então, o credor, ele vai saber exatamente o que vai receber, né? Porque ela vai ter que se pagar naquele vencimento, com aquela moeda corrente daquele país e pelo valor nominal acordado. Agora, o 316, gente, o que é que ele fala? É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Então, fala do aumento progressivo. Fala que as partes elas podem ajustar, que as parcelas aumentem com o tempo, e isso é lícito, tudo bem? Então, contratos de aluguéis, né, que às vezes todo ano tem um reajuste. Isso pode acontecer, isso é previsto exatamente nesse artigo, que esse artigo fala. Então, isso se baseia na autonomia da vontade das partes, mas, claro que sempre dentro dos limites legais, tá bom? Aí, gente, nós entramos no 317, que diz o seguinte: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, o juiz vai poder corrigir esse valor a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Então, fala da correção judicial da prestação. A regra é que, se por motivos imprevisíveis acontecer uma desproporcionalidade entre o valor da prestação que foi ajustado anteriormente e o valor no momento da execução, o juiz ele vai poder corrigir esse valor da parte, né, para garantir o valor real. Então, aqui a gente entra num ponto muito importante, certo, gente? Que fala que quando acontece que vão gerar essa desproporcionalidade, né, o valor da e a realidade do momento do pagamento, o juiz ele vai poder corrigir o contrato, certo? A pedido de uma das partes. Isso se baseia na teoria da imprevisão, que é quando acontecem fatos extraordinários que fogem totalmente da normalidade e o contrato pode ser adaptado, certo? Então, o que é que fala a teoria da imprevisão? Ela diz que é permitida a adaptação do contrato quando fatos extraordinários alterem o equilíbrio econômico. E aí, gente, o código ele fala em motivos imprevisíveis. Então, a primeiro momento pode parecer que só são causas totalmente inesperadas, né? E assim, é até um pouco subjetivo, gente, porque agora em Direito Civil 3, a minha professora estava falando que uma guerra, um terremoto, uma pandemia ou epidemia não são fatos imprevisíveis. Então, assim, eu não sei se de professor para professor o entendimento é diferente. Eu acredito que é um entendimento altamente subjetivo, né? Mas o que a minha professora explicou é porque, por exemplo, um terremoto no Japão, por exemplo, ele é previsível, né? A gente sabe que lá é muito comum, então seria um evento previsível. Aqui no Brasil já não seria, né? A gente nunca teve, assim, casos, né? Mas, por exemplo, guerra, ela entende como um fato previsível, já que nós tivemos guerras anteriormente e isso pode voltar a acontecer. Então, não seria imprevisível. Mas, eu entendo ser bem subjetivo, né, essa questão.
Mas o que fala, né? Que também entram, gente, fatos que até eram previsíveis, mas as consequências desse fato eram imprevisíveis. Então, o aumento no preço do petróleo, ele é previsível, ele pode aumentar, é previsível, né? Todo ano geralmente aumenta. Mas se esse aumento ele é de 500% em poucas semanas, né, por conta de alguma situação, os efeitos, a consequência disso foi imprevisível. Apesar de o aumento ser previsível, esse aumento torrencial foi imprevisível, certo? Então, por exemplo, uma hiperinflação repentina, né, no preço desse petróleo, é considerado motivo imprevisível, apesar de o aumento ser previsível, né? Então, é basicamente isso que o 317 fala, né, de quando ocorrerem motivos imprevisíveis que gerem uma desproporção, tá, gente? Tem que ter essa desproporcionalidade. Porque se tem uma coisa imprevisível, mas é muito pequena a diferença, não tem sentido. Mas se tem uma desproporção muito grande entre o valor original e a realidade do momento, o valor do momento, que aconteceu naquele momento, o juiz pode corrigir esse contrato, certo? E o 318, o que é que ele vai falar, gente? São duas as convenções de pagamento. Especial. Então, fala aqui da nulidade das convenções. Né? Ou, tá bom? Então, no geral, são duas as convenções de pagamento, né, que sejam feitas em ouro ou na moeda de outro país, certo? Ou que prevejam compensação pela diferença entre a moeda estrangeira e nacional. Então, ele estabelece como nula essa convenção de pagamento nesses sentidos, né, de moeda estrangeira ou em ouro, salvo algumas exceções, né, previstas em lei, mas isso, gente, acontece para proteger a soberania monetária do Brasil. Então, o pagamento tem que ser feito em real, tá? A intenção aqui é proteger essa soberania monetária. E aí a gente tem algumas exceções, né? O próprio artigo, ele admite exceções. Quando houver, né, legislação especial. Quando ele diz no final, executados os casos previstos na legislação especial. Então, a gente tem alguns casos comuns de contratos de comércio internacional, operações reguladas pelo Banco Central, certo? Mas a gente tem que ter atenção que é permitido que o contrato ele seja cotado em moeda estrangeira, mas deve sempre constar o valor correspondente em real. Então, também, gente, o pagamento no Brasil, ele tem que acontecer em moeda nacional, certo? Então, é importante entender que o contrato ele pode até ser cotado em dólar, em euro, em libra, mas o pagamento dentro do Brasil ele vai ter que ser feito em real e o valor é convertido na data da contratação. E a gente vai ver o que o STJ entende, né? Mas, em resumo, ele diz que se a dívida é estipulada em dólar, ela vai ter que ser convertida em real na data da contratação, e depois essa quantia em real ela vai ser atualizada conforme o índice oficial, que pode ser o INPC, o IPCA, tá bom? Eu acho que não usa mais do IBGE, mas pode ser também, e não pela variação cambial posterior. Então, vamos lá. Essa aí é a RESP, né, do STJ, tá? Mas o exemplo que eu trouxe para vocês, disso que eu acabei de explicar, dessa jurisprudência do STJ, é o seguinte exemplo. Vamos supor que em 2020, Pedro, ele firma um contrato de empréstimo de 10 mil dólares, certo? Na época, o dólar estava em 5 reais, certo? Então, a dívida ela deve ser convertida em 50 mil reais no ato da contratação. Se ela for paga em 2023, o cálculo ele vai ser feito com base nos índices oficiais de correção monetária em real, e não pelo valor do dólar naquele momento. Então, a conversão vai ser feita baseado nos índices oficiais de correção monetária em real. Não é porque ele pagou em 2023 que agora, tipo, se o dólar tá 6 reais, agora vai multiplicar por 6, certo? Não. Vai ser baseado nesses índices oficiais de correção.
tá? Então, o STJ, ele consolidou que, nesses casos, a atualização deve seguir índices oficiais, como o IPCA, o INPC, certo? E não a variação cambial. Então, passando para o 319, tá, gente? Fala da quitação regular, tá? E os requisitos, né, para isso. Então, o 319, ele garante ao devedor o direito de receber um recibo, uma quitação regular. Se o credor ele não quiser fornecer esse recibo, gente, o devedor ele pode até reter o pagamento até ele receber esse recibo, certo? Então, o 319, ele vai falar o seguinte: o devedor que paga, ele tem direito a receber essa quitação regular. E se ele não receber, ele pode ficar com aquilo que ele está devendo até a pessoa entregar, né, esse recibo. Então, se João vai pagar 5 mil reais, né, e o credor ele se recusa a dar esse recibo, o João ele pode se negar a entregar esses 5 mil reais até ele receber o recibo da quitação. E aí, gente, o devedor ele não é obrigado a entregar esse valor sem a garantia de um recibo, certo? Se o credor ele não for fornecer esse recibo de quitação, o devedor ele vai poder ficar com esse recibo, certo? Quer dizer, com o que ele ia pagar, caso ele não receba o recibo de quitação. E o 320, ele fala que a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, com quem por este pagou, tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. E aí, no parágrafo único, que diz que ainda se os requisitos estabelecidos com o 320, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Então, o 320 ele vai detalhar os requisitos da quitação, né, que vai ser o valor pago, a espécie da dívida, o nome do devedor, a data e lugar do pagamento, a assinatura do credor. Mas é bom a gente ter um pouco de atenção, porque mesmo que não tenha todos esses requisitos completos, essa quitação ela ainda pode ser válida se ficar claro que a dívida foi paga. Então, gente, se tiver uma questão na prova de vocês dizendo que precisa desses 5 requisitos obrigatoriamente para que a dívida seja considerada paga, tá errado, porque o parágrafo único ele diz que mesmo que os requisitos não tenham sido totalmente cumpridos, a dívida ainda pode ser considerada paga, se ficar claro, né, ela pode ser considerada válida se ficar claro que ela foi paga, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos o que é. A quitação, né, deve conter elementos essenciais que comprovam o pagamento por clareza. O valor pago, né, quanto que foi pago. A espécie da dívida, se foi em dinheiro, se foi entrega de um bem, se foi a prestação de serviço, se foi de dar, fazer ou não fazer, né, o que foi o objeto, né, a espécie da dívida. O nome do devedor ou de quem pagou em seu nome. E o tempo e lugar do pagamento, né, que seria a data e local em que ocorreu, e a assinatura do credor, ou, né, do representante legal dele. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, como seria um recibo completo. Recebi de João Silva, no dia 15 de 3 de 2025, a quantia de R$ 2.000, referente ao aluguel do mês de março, do apartamento localizado na Rua X, número Y, em Fortaleza, Ceará, e assinado lá pelo credor, certo? Entretanto, gente, o que é que diz o parágrafo único? Que mesmo que essa quitação não tenha todos aqueles requisitos que a gente falou do slide passado, ela pode continuar sendo válida se deixar claro que a dívida foi paga. Ou seja, gente, a lei aqui, ela prioriza a substância, certo? A prova de que aconteceu aquele pagamento, certo? Então, prioriza a substância sobre a forma, tá? Então, os exemplos aqui que a gente tem é um recibo escrito, né, dizendo recebi o aluguel de março de 2025, mesmo sem o valor, o local, a assinatura formal, ele pode ser aceito se não houver dúvida sobre esse pagamento. Um comprovante Pix, né, gente, transferência bancária, digital, né, que não contém, às vezes, todos os elementos, mas comprova de maneira certa, né, de que aquele pagamento ocorreu. Tá bom? Agora o 321, gente. O 321 fala quando a dívida for contraída por título de crédito, como cheque, duplicata, nota promissória, ao quitar, o devedor tem direito de receber o título de volta. Para o
vale tanto a pena agora a gente se aprofundar sobre o que é um título de crédito. Mas entender um pouco por cima seria interessante, né, gente? Então, o título de crédito é basicamente quando alguém faz um título desse título de crédito, né? No caso, gente, a devolução do título, né? É quando alguém faz uma dívida por meio de um título de crédito, e o título de crédito, ele é um documento que representa a obrigação de pagar uma quantia. Então, talvez para vocês se lembrarem de forma mais fácil, vocês podem pensar num cheque, tá? E esse documento, ele funciona como prova da dívida. Então, ao quitar a obrigação, o credor ele deve devolver esse título ao devedor. E essa devolução é importante porque o título pode ser transferido a outra pessoa e circular como se a dívida ainda existisse. Então, a devolução daquele título garante que ninguém mais vai poder cobrar aquele valor. Então, vamos entender um pouco melhor, gente. Basicamente, em alguns casos, a quitação ela vai se dar pela devolução desse título, certo? Que a gente já falou. E aí, gente, se o título ele foi perdido, o devedor ele pode exigir uma declaração formal de que o título foi inutilizado antes de pagar, justamente para não correr o risco da cobrança em duplicidade. Então, um exemplo, João deve R$ 5.000 em uma nota promissória. Se o credor ele perdeu a nota promissória, João pode exigir uma declaração de inutilização antes de pagar, para não correr o risco de essa nota promissória depois reaparecer e ele ser cobrado de novo. Certo? Então, um título de crédito, como a nota promissória, é um documento que ele tem valor por si mesmo, e quem tiver com ele em mão, né, ele pode cobrar a dívida mesmo que não seja o credor original. E isso acontece porque o título pode circular, né, por terceiros ou simples entrega. Só, gente, que se o credor perde a nota promissória, alguém pode achar e tentar cobrar João do que ele já pagou. Por isso que ele vai querer, se o credor tiver perdido, o devedor ele vai poder exigir, no caso, né, que uma declaração de inutilização, certo? Para depois não aparecer alguém com a nota promissória dele e cobrar. Aí ele vai dizer, já foi pago e eu tenho até mesmo uma declaração de inutilização dessa nota. O 322 fala dos pagamentos periódicos, tá, gente? Ele diz, em relação a esses pagamentos periódicos, quando tem esses pagamentos periódicos, né, como pensão ou mensalidades, a quitação da última prestação presume que as anteriores também foram pagas. Então, aqui a gente tem uma coisa chamada de presunção relativa, tá bom, gente? Porque ele está falando claramente que se presume que as anteriores também foram pagas. Então, se há recibo do mês de setembro, presume-se que os meses anteriores também foram pagos. Então, se Maria, ela paga mensalmente R$ 1.000 de pensão, certo? Se tem um recibo que ela pagou em setembro, vai se presumir que antes de setembro, né, de agosto, de julho, de junho, de todas as anteriores foram pagas, vai se presumir. Não significa que ela pagou, certo? Se for provado o contrário, aí pronto. Aí mostra, né, que de fato ela não fez o pagamento, só fez o pagamento em setembro, mas não fez das outras. Mas tem que ser provado, porque se não for provado, vai se presumir, tá bom? Que ela fez o pagamento das anteriores. O 323 fala sobre quitação do capital sem reserva dos juros. Aqui a gente tem a aplicação do princípio da gravitação jurídica, certo? Que o acessório segue o principal. Né? A gente já viu sobre esse princípio, acredito que vocês já ouviram falar bastante, né, durante o curso. E ele diz que se o credor ele dá a quitação do capital sem mencionar os juros, vai se presumir que os juros também foram pagos. Então, a gente tem, de novo, uma presunção relativa. Então, gente, se o credor ele dá a quitação do capital principal, né, que é o valor principal, e ele não faz nenhuma ressalva, nenhum adendo sobre os juros, vai se presumir que os juros eles foram pagos também. Justamente por conta do princípio da gravitação jurídica, de que o acessório, que no caso aqui seriam os juros, seguiram o principal, que é o valor principal que foi acordado ali no contrato. Então, se a gente tem que Pedro devia R$ 10.000 mais juros, e o credor ele dá um recibo de quitação do capital sem mencionar esses juros, sem dizer se ele pagou ou não, mas ele dá o recibo de quitação, vai se presumir que os juros também foram pagos, mesmo sem ele ter feito nenhum comentário sobre os juros, certo? O 324, gente, fala sobre a entrega do título ao devedor.
Então, ele diz, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. E o parágrafo único diz que ficará sem efeito a quitação, assim, operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Então, o que é que diz aqui, gente? A entrega do título original ao devedor, ela gera a presunção de que a dívida foi quitada. Mas essa presunção, ela pode ser desfeita se o credor provar em até 60 dias que não recebeu o pagamento, certo? Então, o que é que a gente tem? Um exemplo, né? O João, ele devia R$ 1.000 em um cheque. E aí o credor devolve o cheque para João, presumindo, né? No caso, o João tem que dar R$ 1.000 em um cheque e o credor devolve o cheque para João, né? Ele devolveu o título, fala da devolução do título que a gente viu, né? Do título de crédito. E aí, mas vamos dizer que João não pagou, mas o credor devolveu, né? Presume-se que João pagou a dívida, mas se o credor mostrar em até 60 dias que devolveu o cheque por engano, né? Sem ter recebido aquele dinheiro, essa presunção, ela cai. Tá? E aí o 325 fala de despesa de pagamento e negação. As despesas para realizar o pagamento, elas são, em regra, tá, gente, do devedor. Né? Por exemplo, tarifas bancárias, custos de cartório, custos de deslocamento, se tiver, né, para entregar aquela prestação devida, geralmente ela é do devedor, via de regra, tá? Mas se o credor que der a causa a esses custos extras, aí ele quem deve arcar com isso, tá? Então temos o exemplo de João deve R$ 1.000 e ele vai precisar pagar esses R$ 1.000 no banco. A tarifa bancária, o custo de autenticar o recibo é do João, é do devedor, via de regra. Mas se o credor exige sem necessidade que o pagamento seja feito em outro local que gere custos adicionais, quem deve arcar é o credor. Então, vamos supor um exemplo mais simples, que eu devo R$ 500 para a Renata. E a gente combinou de pagar aqui na Unifor. A Renata disse, olha, Ana, tu me paga os R$ 500 aqui na Unifor quando tu for para a aula. Beleza, Renata, combinado, acordado. Só que aí eu venho num dia e a Renata não tá aqui. A Renata falou, olha, Ana, então, eu fiz uma viagem e eu tô agora aqui em Sobral. E tu vai ter que vir me pagar aqui em Sobral. Porque eu não vou mais voltar para Fortaleza, então tu vai ter que vir aqui para Sobral. E aí, gente, o deslocamento que eu vou fazer até Sobral, o que eu vou gastar com a gasolina até lá só para fazer esse pagamento, não foi por culpa minha, ele foi gerado pela Renata. Entendeu? Então, eu não tinha obrigação de pagar aquilo. Então, quem vai arcar com o custo do meu deslocamento, por exemplo, com esse gasto extra desnecessário que eu tive, é a Renata, certo? O 326, tá, gente? Que fala sobre pagamento por medida ou peso. Ele diz que se o pagamento Perdão, gente. Ele diz que se o pagamento, se houver de fazer por medida ou peso, irá se entender no silêncio das partes que aceitaram o lugar da execução. No silêncio das partes, gente. Ou seja, se não tiver sido estipulado nada, ao contrário do que está sendo dito aqui, tá? Então, podem perceber que tem artigos que a lei deixa expresso que é aquilo ali, independente do que tiver no contrato, e tem outro que fala, salvo contrário salvo estipulado cláusula diferente no contrato, salvo disposição contrária, salvo isso aqui, né? Então, aqui ele deixa claro que é no silêncio das partes, tá? Então, quando existe dívida, né, quando a dívida em si ela é em bens medidos ou pesados, valem os padrões do local da execução, tá? Então, a tonelada de soja, litro de vinho, se não houver critério definido, né, se tiver o silêncio das partes sobre aquilo, vai se usar a medida padrão do local de entrega, do lugar da execução. Então, se João deve entregar 1 tonelada de soja, né, se eles não definirem no contrato como isso vai ser pesado, o que vai valer é a balança daquele local que acontecer a entrega, certo? Agora, gente, vamos falar de lugar do pagamento. A gente já saiu um pouco aqui do objeto de pagamento da sua prova, que tem mais artigos, né? Aqui é um pouco mais fácil, porque são menos artigos e é um pouco mais indutivo mesmo, certo?
o que é que eu fiz? Eu botei exatamente como está o artigo na lei, bem aqui, e embaixo a forma mais fácil de compreender, certo? Então, o artigo da lei, né? E aqui a forma mais fácil de resumir. Então, gente, 327, ele fala que a regra geral, tá? Eu vou ler ele aqui primeiro. Irá se efetuar o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias, tá? E o parágrafo único fala que designar pelos demais lugares cabe ao credor escolher entre eles, tá? E aí, o que é que diz? Que a regra é que o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor, salvo se houver convenção em contrato ou disposição legal, certo? Então, em regra, sempre vai ser no domicílio do devedor. Mas aí, é quando eu disse para vocês, que a lei não traz, às vezes, tudo é uma obrigação, porque que diz que é salvo acordo, lei ou outra circunstância. E se houver mais de um local, aí é o credor que vai escolher entre eles. O 328 diz, se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestação relativas a imóveis, irá se fazer no lugar onde situado o bem, tá? Então, isso aqui é uma regra fixa, tá? Ele diz que dívidas de imóveis irá acontecer no pagamento no local do bem, tá? Claro, gente, se tiver isso no contrato, uma das partes, ela pode alegar esse artigo, tá? Ela pode trazer esse artigo, porque aqui a lei está descrevendo exatamente como tem que ser. Ela não está dando abertura. Ela está dizendo que se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóveis, ela irá se fazer no lugar onde o bem está situado, tá? O 329, ele diz que ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, o devedor ele poderá fazer em outro lugar sem prejuízo para o credor. Então, se acontece um motivo grave que impede a não efetuação impede a efetuação, no caso, né, do pagamento naquele lugar estipulado, o devedor ele pode pagar em outro lugar sem prejudicar o credor, tá bom? E o 330, por último, né, sobre o lugar de pagamento, diz que se o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, diz que o pagamento aceito várias vezes em outro local presume a renúncia do credor à regra contratual. Então, se o credor aceitar várias vezes o pagamento em um local divergente, vai se presumir que ele renunciou à regra do contrato. Tá? Aí o 331, gente, fala do tempo do pagamento, tá? O artigo 331, ele diz que, salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado época para o pagamento, o credor vai poder exigir aquele pagamento imediatamente. Então, se não foi combinado um prazo para o pagamento, o credor ele vai poder exigir aquilo imediatamente, certo? Então, por exemplo, João empresta R$ 500 sem prazo para devolução. Aí ele vai poder cobrar a qualquer momento, caso, né, não tenha sido combinado nenhum prazo. E o 332 diz que as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Então, nas obrigações condicionais, o pagamento ele só vai acontecer quando a condição se cumpre e o credor deve provar que o devedor teve ciência disso. Então, se Pedro promete pagar R$ 10.000, se Maria passar no exame da OAB, é condicional, né? A gente já viu isso, acho que no nosso GED 02, sobre as obrigações condicionais. E aí, se Maria passa na OAB, né, o dever, gente, ele vai surgir exatamente nesse momento, no momento que ela for aprovada, que ela passar. E aí, cabe a ela provar que Pedro soube disso, e aí vai ter que pagar, certo? E o artigo 333, ele diz que o credor pode cobrar a dívida antes do prazo em situações de risco, gente. Ou seja, falência do devedor, penhora da garantia ou perda das garantias sem esforço, tá? Então, o credor ele vai poder cobrar antes do prazo quando houver um risco para o recebimento dessa dívida.
E aí nós temos os incisos. Um inciso primeiro, né, gente? Inciso primeiro, segundo e terceiro. Do primeiro ao terceiro. Né? O primeiro, ele fala da falência do devedor, ou concurso de credores, né? O segundo fala da penhora dos bens dados em garantia em outra execução. E o terceiro sobre a perda ou insuficiência das garantias. E o devedor não reforça após ser intimado, tá? Então, gente, a gente tem que ter atenção, porque nesses casos aí, se houver devedor solidário, né, devedores solidários, só aquele quem deu causa terá o prazo antecipado. Os demais vão continuar com o prazo normal. Isso vai evitar injustiça a quem não contribuiu para aquele risco. Então, quem causou, está dando aquele risco que vai ser cobrado, tá? Se for uma obrigação, se for uma solidariedade passiva, tá bom? E aí, gente, a gente acaba o nosso GED de hoje e vamos seguir na próxima semana do pagamento em consignação, subrogação, depois vai ter imputação do pagamento, dação em pagamento, novação, confusão, compensação, remissão de dívida, né? Várias coisas bem legais, tá? Eu vou colocar aqui o formulário da presença de vocês, tá, gente? Peço que vocês respondam. Já começou a dar dação, né? Tá ótimo. E a gente vai realmente ver com mais força no próximo GED. E o seguinte, gente, só uma pergunta. Ela já passou com vocês sobre subrogação, pagamento de subrogação, consignação, já passou por isso? Imputação do pagamento, ela já falou para vocês sobre? Não, né? Certo, tudo bem. Tá bem, gente. Deixa eu compartilhar o link. E aí, eu tava pensando para a próxima semana fazer com questões, tá? Ter a explicação e ter as questões já logo em seguida, né? Do que eu explicar e tudo, porque eu acho que vai ser bem interessante para a gente já testar na hora mesmo, se vocês entenderem. Às vezes a gente escutando, parece que a gente está entendendo e quando a gente vai fazer a questão a gente não entende. Então eu estava pensando de seguir, tipo isso, ou fazer um simulado. A questão é que fica um pouco difícil fazer simulado. Eu vi que alguém colocou no JET passado a sugestão, né, para ser feito um simulado. Mas o simulado é muito difícil fazer paralelamente com a aula, né, porque iria ficar muito longa. Ou então teria que fazer 2 JETs na semana para aplicar esse simulado, né? Como a gente fez, tipo, a revisão da prova, seria mais ou menos isso. Então, claro, eu posso colocar no grupo, se vocês têm interesse, eu me disponibilizaria a fazer um simulado assim no meio da semana antes da prova, para não acumular tudo só para a prova. Mas, claro, né, gente, tem muita gente que não tem tempo e tudo mais, então a gente teria que ver se vale a pena mesmo. Ou esticar o GED, né, que eu também não sei se valeria tanto a pena. Se a gente conversa no grupo. Tá bom, gente? Boa noite. Assinem aí a frequência, o link, tá bom? Que tá no chat. Beleza? Tchau, gente. Boa noite e bom resto de semana pra vocês.